Olá pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre a ativação e os cuidados do disjuntor. No vídeo passado eu falei sobre os tipos de disjuntores. Esse vídeo hoje vai falar dos cuidados que você deve ter com o disjuntor e a forma que você vai ter que ativar. Então provavelmente você acabou de instalar um disjuntor e aí eu vou passar os cuidados para você e a forma que você vai fazer essa ativação do seu aparelho. Nós havíamos falado que os principais disjuntores, provavelmente você deve estar com algum deles, é o IRAX, o RAS e o McNamara, sendo que o mais utilizado na clínica ortodôntica é o IRAX, que é um aparelho considerado mais higiênico, mais fácil de confeccionar, mais fácil de limpar, com menos incômodos e inconveniências. Para que a gente possa fazer a ativação do meu disjuntor, você vai receber uma chavinha, que existem dois tipos. A chavinha de cima, ela é uma chavinha que tem uma hastezinha, e a chavinha de baixo é uma chavinha menor que geralmente ela é utilizada para aparelhos removíveis. Então, via de regra, a gente acaba utilizando a chavinha de cima, até para não correr o risco de o paciente deixar cair no chão ou porventura algum acidente em que o paciente possa engolir. Então eu vou passar o videozinho como é que mostra essa chave que o paciente recebe. Essa chave tem uma flexibilidade, então o próprio paciente ele pode direcionar a chave de uma forma que for mais confortável para ele visualizar o aparelho, que eu vou mostrar na sequência, mas a grande ideia da chavinha é exatamente essa, ela ter essa flexibilidade para que eu possa enxergar melhor a entrada do parafuso, que aí eu vou mostrar na sequência para vocês. Os disjuntores, nós temos, vou mostrar para vocês agora, praticamente a gente acaba utilizando os dois disjuntores, né, que é o IRAX e o RAS. Vamos começar com o IRAX, tá, que é o que eu falei que é o mais utilizado, e esse é o RAS, que tem a superfície de acrílico. Então vamos lá. Para o meu aparelho disjuntor, a gente deve começar pegando a chavinha. O meu paciente tem que estar num local bem iluminado, bem posicionado, para que eu consiga enxergar e visualizar a entrada do parafuso. No próprio parafuso existe uma setinha indicando a orientação, e aí na sequência eu vou introduzir essa chavinha no furinho de cima e vou lentamente, não com muita rapidez, até o final desse parafuso. Lembrando que quando ele chegar no final desse parafuso, ele vai parar. Então isso é uma ativação. Então eu vou voltar minha chavinha e geralmente eu vou dar sempre 2 ativações ao dia. Essa é a recomendação dada, mas mesmo assim é importante que seu ortodontista lhe passe essa recomendação, de preferência até por escrito. Foi dadas as 2 ativações, agora eu vou mostrar para vocês que não muda muita coisa, o disjuntor do tipo RAS, que tem uma superfície de acrílico, a diferença é que ele tem um parafuso muito parecido, tem uma setinha geralmente com uma cor, com uma coloração, mas o processo é o mesmo, vai ser introduzido no furinho de cima e ele vai percorrer todo o caminho no sentido da seta até em direção ao céu da boca, até a úvula do paciente. Repara que a chave foi até o final e na sequência ele dá uma segunda volta. Então, via de regra, são 2 voltas, esse é o processo de ativação que a gente vai acabar utilizando no nosso aparelhinho, tá bom? Uma coisa que vai acontecer, que eu gosto de deixar claro para o meu paciente, é que vai começar a partir do 2º, 3º dia, provavelmente dentro da primeira semana de ativação, ou seja, durante todo o dia esse meu paciente vai fazer essa ativação, vai começar a criar uma abertura, que é chamado diastema, entre os 2 dentes da frente. Eu gosto de salientar bastante, porque já teve paciente que começou a ter abertura e a mãe e o pai se assustaram e pararam de ativar, tá? Então é importante que isso aconteça, e isso é esperado que aconteça e tem que acontecer no processo ortopédico, porque nada mais é do que a abertura da sutura, que é o processo que faz a ativação do disjuntor. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem uma radiografia mostrando exatamente isso. Nessa radiografia de baixo eu consigo visualizar que existe uma abertura da sutura. Então o processo de disjunção nada mais é do que a separação da sutura palatina mediana. Então isso vai promover uma abertura de forma ortopédica, de forma natural. É importante que o paciente tenha uma idade adequada para que isso aconteça. Se o meu paciente for um paciente adulto ou muito mais velho, isso só vai ocorrer de forma cirúrgica, que é o mesmo aparelho que se utiliza, mas no caso
de forma cirúrgica. O retorno do paciente, é lógico que se acontecer algum problema, ele deve entrar em contato o mais rápido possível com a clínica, mas o retorno de preferência é semanal. Então, esse tipo de aparelho requer um número maior de visitas ao consultório, mas são visitas mais rápidas, em que o ortodontista vai avaliar como está a evolução dessa ativação. Então, via de regra, são a cada 7 dias. E a pergunta que cabe, né, que o paciente sempre quer saber, quanto tempo? A ativação, via de regra, pode ser 7 dias, pode ser levar até 15 dias e no mais tardar 20 alguns dias. Vai depender da patologia, do problema, da maloclusão, do tempo, da idade. Então isso só o ortodontista vai poder te dizer, mas ele é uma ativação rápida, não vai ficar meses ou anos, será uma coisa de algumas semanas, tá? E para que a gente promova a higienização dos 2 aparelhos, é muito importante que se compre na farmácia uma seringa, né? Uma seringa com conteúdo grande, não aquelas muito pequenas, porque você pode, através de bochecho e através de irrigação da seringa, higienizar aquela parte em que possa o alimento entrar por trás ou por dentro, né, do aparelho disjuntor, né? A gente também recomenda a utilização de fio dental, como está passando aqui na imagem inferior, em que você consegue introduzir por baixo e passar o fio dental de uma forma que o alimento saia desse aparelho que porventura tenha, mas o mais importante é você higienizar seus dentes naturalmente com a sua escova de dente, como se você não tivesse o aparelho, e na sequência com a própria escova higienizar o aparelho e na sequência fazer o processo ou de irrigação ou o processo de bochecho. A gente recomenda que o paciente utilize também um bochecho, Listerine, Plax, que é da Colgate, ou da Oral-B, são excelentes enxaguatórios bucais que vão deixar mais limpo, com um hálito mais agradável e também eficiente contra bactérias que possam estar se alojando lá dentro, tá? Os cuidados que o paciente tem que ter quando acaba de instalar o aparelho, o primeiro deles é que vai ter que esperar pelo menos 1 hora, pelo menos para se alimentar, e ele vai ter algumas dificuldades para falar, para se alimentar, para engolir. Então é normal o paciente ter dificuldade para engolir no primeiro momento, até por causa da postura da língua. A língua vai começar a ter o contato com o aparelho e a língua vai estranhar essa relação. Então, assim, por isso que é importante nessa primeira hora não comer nada, não beber nada, e quando for passada essa 1 hora, começar tomando um pouquinho de água, mas bem devagar, para começar a se adaptar com a postura da língua e não tenha uma falta de adaptação. A gente recomenda que não se utilize alimentos muito duros e a forma que se vai morder ou cortar os alimentos. Então a gente sugere, por exemplo, que não se morda uma maçã direto, não coma pirulito, bala, não morda gelo, evitar chiclete, bala, esse tipo de coisa que poderá danificar ou grudar no aparelho, tá bom? Então é normal o paciente sentir um desconforto no dia que é cimentado o aparelho. O desconforto é aquele desconforto físico, pode gerar aftas, mas a dor só vai começar mesmo no dia das ativações. Então é normal sentir um pouco de desconforto, dor de cabeça, isso é normal acontecer. E a gente recomenda que, se isso estiver acontecendo, o paciente poderá fazer uso de algum tipo de analgésico que ele está acostumado quando tem algum tipo de dor de cabeça, uma dipirona, uma novalgina. Nós não recomendamos que se passe nada no local, no dente, na banda, no aparelho. Simplesmente o que também a gente recomenda são alimentos moles, né? Então a recomendação no primeiro dia é uma alimentação mais macia, um purê, uma sopa, né, uma coisa mais com uma consistência mais mole. E se porventura essa dor persistir tanto de cabeça quanto desconforto, entrar com os analgésicos e mesmo assim sempre algo que saia do normal, entrar em contato com a clínica. Esse é o mais importante. E o importante é isso, manter os retornos, né, semanais, e os retornos de acordo com o ortodontista vai prescrever. Em um determinado momento, o paciente irá voltar para os retornos mensais, que são a cada 25, 30 dias normais, e esse paciente terá que aguardar um tempo adequado
para esse disjuntor ser mantido na boca, que em média é 4 a 6 meses, como foi falado no vídeo anterior. E se tiver algum problema, tiver tendo alguma dor muito forte, algum deslocamento, o aparelho está mole, o aparelho soltou, entrar em contato imediatamente com a clínica. Isso é importante até para quando o paciente já está com o aparelho já adiantado na ativação, se ele soltar o aparelho e ficar muitas horas ou dias sem, o processo vai ter que ser iniciado novamente. Então, sempre que acontecer alguma dúvida, alguma emergência, que ele entre em contato com a clínica. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje era para falar exatamente isso, das ativações. Lógico que o ortodontista vai passar isso, vai explicar de uma melhor forma possível, e espero que tenha solucionado as dúvidas de vocês. E vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode deixar aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e espero vocês até o próximo vídeo.